Volta com o programa Bate-Papo da Tarde com ele, Dr. Delano, E no com quadro. ela, Carla Marielle, que já virou Carla Boari, e que nós misturamos tudo que eu espirrei na Leve Live, e que foi o cheiro e por aí vai, E tá né? tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ô, gente, nós no Saúde em Casa hoje, nós vamos falar de uma doença que nós fizemos uma pesquisa aqui. Falamos, né? Quem me acompanha aí na rede social e vem me acompanhando desde segunda-feira, no qual eu apresentei para vocês uma nova doença no mundo, que não tem nada de nova, só o nome que é novo, mas é uma doença antiguíssima. E eu fiz uma pesquisa aqui na rádio. Perguntei, nós vamos falar da doença que mais mata no mundo. Todo mundo aqui falou o nome. Uns falaram câncer, mata mais. Outros falaram Covid, mata mais. Outros falaram rede social, mata mais essa doença que eu vou falar. Então vamos nela, porque esse aqui é o ponto. A doença que mais mata no mundo chama agradismo. O que seria essa doença agradismo? É a síndrome que eu tenho feito todos os dias, um ou mais atestado de óbito, é a síndrome de vontade de agradar demais ao outro, colocar um sorriso no rosto alheio e no seu lágrimas. Mata muito mais do que qualquer outro tipo de doença. A doença do agradismo. E tem sintomas. Qual que é o sintoma? Um principal sintoma, você passa o dia todo querendo colocar sorrisos no rosto e chega a sensação de que não conseguiu. Ou os que você conseguiu foi a troco de muito esforço psíquico. A necessidade de agradar o outro, ela se torna tão mais do que a sua, que você deixa o seu eu para entrar no eu do outro para obter um sorriso de aprovação do outro. Ou seja, eu sou uma mulher, como eu já te disse, bonita, linda e maravilhosa, mas você sofre, eu sofro, todos nós sofremos e quem está nos ouvindo também. Tem gente que está sofrendo tanto que está deitado, né? Está numa cama deitado com a síndrome do agradismo, que muitas das vezes ganha um sinônimo de depressão. Agradismo, muitas das vezes, tem sinônimo de depressão. Por que você está deprimido? Uai, eu vivo para agradar os outros, esqueço de mim, vou para a cama. E aí na cama, não tem ninguém para você sorrir? Fica lá. Então, se a gente perceber que o agradismo, essa doença de agradar o outro, de colocar, de aceitar, do outro te aceitar, te aceitar com os seus limites, te aceitar com as suas imperfeições, te aceitar com as suas escolhas, com as suas doenças. Tem gente que não nos aceita. Tem gente que a forma da gente falar, a gente tem que ser aprovado. A forma da gente se expressar, a forma da gente viver, ninguém tem que fazer isso. Mas quando a gente acaba colocando na nossa cabeça o que o fulano vai pensar de mim, eu preciso de agradar ele. Essa doença começa, na maioria das vezes, não é na velhice, ela mata na velhice, mas ela começa na infância. Na infância, os seus pais, os meus e os pais de quem está nos ouvindo, ele começa a te gerar insegurança. E quando o pai e a mãe geram insegurança numa criança, dependência, a criança passa a ter a síndrome, a doença do agradismo. Se eu não agradar minha mãe e meu pai, eu não vou ser aprovado. Se eu não tiver a aprovação dos meus pais, olha que seriedade, se eu não tiver a aprovação dos meus pais, eu não vou ser feliz, ele não vai me dar o doce, ele não vai me dar o carrinho, ele não vai me dar a mala. Não faça isso com seu filho, viu? Você está matando o seu filho já na infância. Aí os filhos jovens crescem adultos de 30, 40 anos hoje, totalmente inseguros com a doença. Com essa dependência emocional, né? Agradismo. O agradismo. Por quê? O pai e a mãe conseguiu gerar tanta insegurança na criança, ao invés de dar a ela força, propriedade, para que ela encare o mundo de uma forma feroz, de uma forma leonina, ela começa a gerar nele, opa, não vai não, o bicho papão vai te pegar. A história do bicho papão é antiga, ela é dos nossos pais. Não vai não que a mula sem cabeça vai te pegar, o bicho de papão, vai, quebra, vem com o joelho ralado, mas vai. Aprende que ao ir, você não pode ir. Porque se eu for, tem um tijolo, é de noite, eu vou capotar, eu nunca mais vou lá. Mas se eu não for, porque o bicho papão vai me pegar,
eu morro, eu vivo, adulto, crescendo, esperando o bicho-papão. Sabe quem é o bicho-papão? Nós mesmos. Nós mesmos somos os lobisomens, nós mesmos somos os fantasmas criados pela nossa própria cabeça. Nós temos negócio, dá até poema que eu falei aqui agora. Dá mesmo. E eu vou criar, tá? Os nossos fantasmas são criados por nós mesmos. Doutor Delano. Ou seja, nós fantasiamos novelas, fantasiamos minissérie e, às vezes, filmes de terror. E os filmes de terror que a gente fantasia, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Ô, Carla, eu te liguei e mandei uma mensagem. Tá todo mundo assim, louco, assim, ó. Loucura, né? Ô, Carla, tô precisando falar com você e é muito importante. Mas amanhã eu falo. Você não dorme. Primeiro que aguça a curiosidade. Meu Deus, porque você Meu tem tanto pecado que você descobriu que eu traí. Não tem tanto pecado, não. Não tem não. Nasceu, tá pecando, bem. Aqui, Tem que os ouvintes vão pensar de mim. Nasceu, tá pecando. Não, eu vai de cajuru de carreta e volta. E volta. Ou seja, se você recebeu essa mensagem, te gerou insegurança, te gerou a síndrome do agradismo. Sabe o que você começa a mandar na mensagem dela? Ô, fulano, mas eu gosto tanto de você. Nossa. Me conta agora, você é tão né? poderosa, me conta agora. Aí você gerou o sorriso, ela... Olha, para me continuar achando que eu sou isso tudo, eu vou contar só um pouquinho. Você não dorme. Porque sua mãe, quando você era criança, te gerou uma ansiedade. Peraí, se você tem alguma coisa para me falar, e se ela fosse tão importante, ou você vinha até a mim, ou me falaria agora. Eu não quero ouvir nem hoje e nem amanhã. Nem amanhã. Ponto final. E eu pergunta quem trabalha comigo se eu não faço isso. Há pouco tempo teve na cama. Olha, eu tenho um assunto muito sério para falar com você. Ah, é? Terça-feira de tarde eu tô aí, tá? Na minha mente, com 51 anos, um médico, com um poder emocional, um equilíbrio emocional. É mais fácil eu desequilibrar o outro do que me desequilibrar. Eu fui treinado pela vida a ser firme. E quem trabalha comigo, eu falo para todos. Fale até errado, mas até... o cliente escreveu, chama a música, mas de um tamanho que fica parecendo aquelas bocas, assim, ó. Música! Mas foi tão grande que é impossível já não ver. Então, como nós estamos falando dessa síndrome, eu só quero terminar, porque no outro bloco nós vamos estar conversando. Tem tratamento? Tem, então depois a gente vai falar. Tratamento, vacina, dose única. Então a gente vai falar no próximo bloco. Vamos, mas aqui, eu quero só finalizar. Falando num dado muito importante que nós estávamos ensinando, essa geração de insegurança trazida pelos pais em nós, ela não pode perdurar. E se você está fazendo isso com o seu filho que está pequeno aí agora, não faça. Deixa ele ir, deixa ele ralar o joelho, deixa ele trazer o galo na cabeça, mas ele saber que ali ele aprendeu e não você gerou nele uma ansiedade. Nós estamos falando da doença que mais mata no mundo, viu? Chama a doença do agradismo. Isso mesmo, 16 horas e 25 minutos. A gente vai dar só aquela pausa e já tem mais Dr. Delano. Da tarde. 16 horas, 44 minutos de volta com o programa Bate-Papo da Tarde com o Dr. Delano no quadro Saúde em Casa. E nós falávamos aqui da doença agradismo. E aí, Delano? Agradismo, seríssimo, né? Nós deixamos para esse bloco e nós vamos lá direto ao ponto. Vocês sabiam, mães e pais, que vocês começam a gerar nos seus filhos a doença do agradismo, da instabilidade emocional e da falta de uma postura de ação do adulto na infância? A mamãe e o papai que vê uma graça danada em esconder debaixo da cama e quando a criança passar, puxar o pé dela e falar assim, uau, olha o lobisomem, olha a mula sem cabeça. Vocês já começam a despertar nos seus filhos a insegurança. Toda hora que esse menino for dormir, ele vai olhar debaixo da cama dele se realmente a mula sem cabeça, o bicho papão e as outras coisas que os pais fazem está ali debaixo. Isso não é brincadeira que se faça com filhos. Brincadeiras que fazem com os filhos é de gerar adultos seguros, firmes, decididos e não insegurança. Agora vamos lá. E adultos? Tem idosos, pais idosos, também gerando nos filhos já adultos algum tipo do agradismo, da insegurança? Lotado. Vamos ver, pais e mães que estão me ouvindo e que são idosos. Será que vocês têm feito com seus filhos a seguinte forma? Ai, meu filho, você vai sair? Vou, mãe. Ah, não, aqui, deixa eu te falar. Ah, eu queria... Quando você traz um pouquinho
de comida para mim? Eu vou no rodeio, será que você traz X coisa para mim? Ah, mãe, eu vou na boate. Ah, quando você vier de lá, você traz uma água de coco para mim? Por que você tá fazendo isso com seus filhos? Você não pode gerar nos seus filhos uma insatisfação, uma ansiedade e uma diminuição do pensamento para onde ele está indo, de que se eu não levar isso para minha mãe, eu não vou conseguir terminar essa festa. Se eu não fazer isso para minha mãe, o que ela vai pensar de mim? Agradismo. Mães, pais idosos, não façam seus filhos, que vocês já fizeram na infância, continuarem inseguros, indecisos e com depressões, tristezas e ansiedades. Vocês não têm o direito. Nenhum de nós temos o direito de gerar no outro uma insegurança. Faz o contrário. Vai, se diverte, seja feliz, porque a vida está acontecendo. E se há vontade, porque é um trabalho. Para mudar a conduta, não é fácil. Não é só ouvindo na rádio, tem que colocar em prática. Mas na hora que você for gerar no seu filho insegurança, eu vi o Dr. Delano falando de agradismo, insegurança, instabilidade emocional, tristeza, mas principalmente insegurança de adulto. Tá lotado, viu? Eu não sei se eu posso. Faz. Aí, mãe, pai, faz um trabalho. A hora que você for pedir o seu filho para trazer da rua alguma coisa que ela vai pra festa, faz não. Faz o contrário. Vai, meu filho. Vai e diverte, viu? Mas eu tô te esperando aqui. Volta vivo pra sua mãe. Durante o dia, deu vontade de comer alguma coisa? Meu filho, vamos comer tal coisa? Será que quando você vier da rua, você pode trazer pra mim X coisa que eu tô com vontade de alimentar? É diferente. É diferente de querer gerar no seu filho uma instabilidade que ele não merece. E aí, você podia me perguntar, então eu sou inseguro, eu sou um adulto inseguro, eu sou um adulto insatisfeito por causa do meu pai e da minha mãe que gerou isso em mim? Também. Mas é culpa deles? Não. Nós só damos o que temos. O pai e a mãe também recebeu esse tipo de criação. Nós estamos falando de 2025, no caso meu, que tem 83 anos. Imagina, se ele também gerou isso em mim, ele tem 83, nós estamos falando de trem de 200 anos atrás. Ou seja, os meus avós geraram insegurança dos bisavós, e os avós não podem gerar nos netos inseguranças, e muito menos é hora de colocar ponto final. Sofrimento, não vou. O meu filho não vai crescer inseguro como você me fez crescer. Mas então é hora de penalizar o pai e a mãe? De jeito nenhum. Aí você vai estar fazendo o contrário, causando em você um quadro depressivo, mas pontuar. E aí todo mundo, inclusive o remédio do agradismo, que tem vacina dose única e remédio, eu vou dar só no último bloco, que é o terceiro. Mas nesse agora, eu queria que vocês colocassem um ponto final nessas criações que vocês geraram, angústias, tristezas, ansiedades, inseguranças. A partir de hoje, não. Os meus filhos pequenos crescerão adultos, seguros, firmes, decididos, mas não dá para ir culpando gerações. A minha foi assim, mas eu que não tenho filho, que cresceriam os meninos mais aborrecidos do mundo, porque eles iriam morrer na praia sempre, mas iriam à praia. Vai morrer afogado. Se morrer, porque está escrito que ele vai morrer afogado. Ele tem que ir aprender que lá a onda, ele não pode fazer daquele jeito. Eu não vou tirar o olho dele, mas não pode. Mas se o pai não deixar ele capotar na onda, ele nunca vai saber que a onda é perigosa. Se o pai não deixar ele na rua passar um bom aperto, ele nunca vai saber que é melhor dentro de casa, é mais seguro. E não o contrário. Não vai pra rua, não. O bicho papão vai te pegar. Não posso ir pra rua, não. Então eu vou pra onde? Pro celular, que é muito mais perigoso do que a rua. Então pense nisso, viu? Ele ainda não escreveu, graças a Deus, até ele escrever. Agora berrou de novo. Chama a música! Vamos de música, então. Nós vamos, então, no último bloco, falar o evangelho maravilhoso do dia de hoje, que nada mais que é um Pai Nosso, mas um Pai Nosso diferente, rezado apenas por Jesus Cristo, mas a gente vem com a vacina do agradismo e o remédio, dose única para agradismo, tá? Se você sofre de agradismo,
Tudo tá aí no @MinasFM e @Delano_Santiago. Se você tem lá até o sintoma, já vamos chegar aí de novo com o remédio. Isso mesmo. Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Saúde em Casa, falando de agradismo. E Agradismo. tem tratamento? Tem tratamento, mas antes deixa eu fazer um comentário. Gente, se a gente pudesse vender os bastidores, venderia muito mais do que os comerciais que a gente fala. Os bastidores da gente tinha que ser @MinasFM Plus, Peak Power, porque eu vou te contar, vale ouro que a gente fala aqui. Vale ouro, a gente podia escrever um livro. Podia escrever um livro e vender caríssimo. Vender E os caríssimo. nossos comerciais aqui no bastidor é muito bacana. É bacana. Mas vamos lá, vamos voltar ao tratamento. Nós falamos demos diagnóstico, os sintomas e agora vamos ao tratamento. Vocês acreditam que quem está nos vendo em casa, eu e a Carla Mariela, ela se identificou, né, que já sofreu e talvez ainda esteja. E aí entrou uma colega nossa aqui na rádio, nós falamos lá, ó, tá com a doença do agradismo. Ela falou, não, eu já tô curada, porque eu já fiz 50 anos. 50 anos. Ela falou isso mesmo. E é verdade. E eu, por 51, deixa eu te contar, eu me curei já há bastante tempo. Mas, de toda forma, não é a idade que cura o agradismo apenas. A idade cura, sim. Mas tem muita gente velha querendo ser agradável. Não, você precisa ser agradável, comprar o agradismo. Não se compra sorriso. É espontâneo. Amor é espontâneo. Mas vamos a uma coisa muito importante, o tratamento. Doutor Delano, aonde que eu tomo? Tem vacina de agradismo? Tem. Tem remédio contra agradismo? Tem xarope. É uma dose única. Ele vem num copo assim, ó. Você vai e toma de uma vez. Onde é que compra? Não, vende dentro de você. A cura vem de dentro de você. Sabe como é que cura o agradismo? Com uma palavrinha. Tem 3 letras. Não. Não. A palavra não é a cura do agradismo. E tem gente que não sabe falar não, só fala sim, tenta agradar o tempo Isso inteiro. aí. Porque não, quando é falado na hora certa, para a pessoa certa, se torna sim. É libertador. Você pode fazer isso? Não. E não carece explicação. Não é não. Quem começa a te perguntar muito por que é não, é só por ponto final. Hoje em dia a rede social, né? Eu não faço não, que eu não explico. Falo muito pros meninos, quando eu paro de falar, pode cismar. Não, é ponto final. Agora e sim tem que explicar demais. Vamos sim. Vai ser assim, que roupa que você vai? Não, você não tem que contar a roupa. Você não tem que fazer maquiagem, você não tem que ir no salão, você não tem que fazer nada, não é não. Mas sim, gente, sim gera um grau de ansiedade, expectativa imensa. Eu vou trabalhar com Delano, sim. Não é não. E sim. E o que você acha? O que será que vai pensar de mim? E se eu for com essa roupa? E se eu falar isso? E se eu não der o máximo de mim? Que o Delano se ferre, que ele vai se tratar. Eu sou assim. Você me quer assim? O máximo que uma pessoa que vai estar conosco pode é falar assim, me ajuda a melhorar, me ajuda a, assim, porque quem quer, eu dei meu exemplo, porque eu gosto de dar sempre meu exemplo, porque dar exemplo de ouvinte, quem está nos ouvindo, pode causar neles também ansiedade, mas eu dou sempre o meu. O grupo que trabalha comigo, ele tem que ter a minha cara. E eu não estou preocupado, porque eu não sofro de agradismo em agradá-los. E nem quero o contrário. Eu quero que eles se adequem, como é a minha forma de trabalho, e ver se eles encaixam na minha forma de trabalho. Se não for dos dois lados, gente, vamos para uma próxima. Agora, querer amaciar demais uma pessoa que você não consegue, e o outro lado, tanto o colaborador quanto o Delano, né, eu falo isso, o meu, mas todo mundo que está nos ouvindo aí, trabalha com alguém, trabalha para alguém, ou gera emprego também, não pode ser não. Nós precisamos de ter uma relação, ela é muito prática. Não é não, sim é sim, eu quero assim, eu quero assado. Aqui, quando eu peço uma arte pro Matheus, que já me conhece muito bem, hoje em dia, eu só peço uma vez. Já teve dia de pedir várias vezes. Por quê? Ele ainda estava descobrindo com quem que trabalhava, agora não. É prático. A maioria
de 10 artes, que é o exemplo outro que eu dou, 10, 9 são boas. Ou seja, 90% tá acima da expectativa, né? Quando eu peço alguma coisa a alguém, quando eu falo peço, eu também. Quando alguém pede alguma coisa pra mim, eu só consigo fazer até daquele limite meu. Depois eu falo assim, não, agora não dou conta mais não. O Diego tá aqui presente, ele falou assim, você tem que aprender a falar não. Simples assim, olha, deu até vácuo. Porque não, é ponto final, né? E é isso, né? E eu quero, porque ainda tem o evangelho, e eu quero falar o evangelho agora, porque ele é muito grande. Mas vamos ao importante. Hoje, João, lá no capítulo 17, os versículos são vários, os versículos pegam duas partes da Bíblia, mas é uma oração que Jesus está fazendo, porque ele morreu, veio a ressurreição, e ele está com os discípulos, para todo mundo entender o contexto, nesse contexto desse evangelho, até domingo, porque domingo é Pentecostes, a gente comemora o Espírito Santo, mas até após a ressurreição, Jesus trancou os discípulos, pediu que eles se trancassem numa casa e ficassem ali até que ele pudesse libertá-los. Então Jesus já tinha trancado, já tinha ressuscitado, e ele pede nessa oração para que o Deus Pai dele protegesse os discípulos, para que eles cumprissem a palavra, e que a única palavra verdadeira é a palavra de Deus. Deus, a palavra de Jesus é verdade. Olha, e pôs ponto final, viu? A palavra de Jesus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. As pessoas têm muita dificuldade nisso. E ele pede a bênção para os discípulos, mas ao mesmo tempo ele pede ao Pai dele. Olha, uma oração, é a única que tem na Bíblia toda, tá? É a única que tem a oração de Jesus pedindo para os discípulos na despedida. Não me agarrem, eu ainda não fui ao Pai. Eu estou indo. Aí ele fala, eu não peço para que os mate. Não, eu peço para que eles mantenham aqui no mundo. Porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Mas dê a eles tudo o que puder na minha palavra, porque eu consegui fazer isso, honrar a sua palavra no céu. Eu só não consegui fazer isso com o filho da perdição, que foi Judas. Mas todos os outros eu consegui que fizesse. E ele termina, né, o evangelho maravilhoso de hoje, falando que a gente pudesse glorificá-lo, porque assim como ele nos glorificou, ele também glorifica os discípulos que perpetuarão a palavra dele. E ele ainda, o evangelho é muito grande, mas eu lembro de todas as partes dos versículos. Um dos outros versículos, que é emocionante, né? Você até emocionou, um dos versículos que está lá, ele fala assim, Pai, assim como tu me mandaste sobre a terra para divulgar a sua palavra para todas as criaturas, eu também o fiz com os meus discípulos. Eu também mandei que eles fossem pelo mundo divulgando a sua palavra. Mas o povo que mora no mundo não quis a sua palavra. Mas eles quiseram, olha, fiquei arrepiadinho, que eu acho que o Espírito Santo passou por aqui agora. Mas eles quiseram, quem não quis a sua palavra foi o povo. E eu não rogo pelo mundo, olha que tem bonito. Jesus não fala assim, eu não rogo por todos, tá? Esse negócio aqui, ó. Bateu numa, não, mas escreveu, deu um berro, chama a música. Aqui, esse negócio, bateu de um lado, dá o outro para bater em 2025, não. Bateu de um lado, do outro dá 2 chapuletadas para ele aprender a viver. Então, é esse o evangelho de hoje. Mas eu quero finalizar, não é só com o evangelho hoje, não. Até quero deixar registrado. Você vai começar aí de novo, Matheus, para nós registrar? Bonito. Eu quero deixar registrado aqui, justamente com você, que esse bloco de saúde em casa, ele tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E eu quero agradecer a oportunidade que o Mairink dessa rádio me deu, como deu a você, mas a mim, no caso, que é esse bloco, porque eu acho que eu sou o único médico dessa cidade que tem um privilégio de ter um bloco inteiro de saúde para tentar falar com quem está me ouvindo, de Divinópolis e de 53 cidades, eu falo para mais ou menos 1 milhão de pessoas, e tentar tirar esse povo do sofrimento. Ó, Mairink, eu sou um privilegiado, porque eu estou conseguindo tirar o nosso povo, o povo de Deus, do sofrimento.
eu estou conseguindo nortear saúde pública em 1 milhão de pessoas. Muito obrigado à Rádio Minas. E muito obrigado por me dar essa palavra, porque eu sei que não é fácil. É muito problema que existe. E a Rádio Minas sempre me proporcionou a falar com você que está me ouvindo. E o Mairinho, que é o dono dessa rádio, né, desde lá dos antepassados do pai, e agora o filho, e os filhos do filho, me proporcionam essa dádiva, que é levar o meu conhecimento, pouco que eu tenho, a você que está me ouvindo. E a minha voz nunca se calou, e nunca vai se calar, porque na frente de mim, quem me rege é Jesus Cristo, e ele jamais será calado. Muito obrigada, doutor Delano. Em nome do Mairinho, que eu te agradeço também. Quem fica, né, privilegiado somos nós de te ter presente aqui, que a gente aprende a cada dia que você vem aqui, a cada tema, a gente sai daqui cada vez melhor com o que você nos ensina. Muito obrigada. Obrigado, viu, Cílios de Piaçaba?